para a galera que tá em casa, né? Quais são as lesões ou as áreas mais comuns, Frank, que as pessoas, puxando para esse lado de saúde agora, fazer o jabá dele aqui, né? Puxar a parte dele aqui, da especialidade dele. Quais são as que você mais recebe hoje no seu consultório, né? E o que mais você resolve de problema das pessoas lá? Hoje o consultório é um mix, né? Hoje é um mix no consultório. A gente tem assim, de tudo chega lá. Mas o carro-chefe do consultório hoje é lesões na coluna, hérnia de disco e lesões no joelho. É o corriqueiro, é o corriqueiro. Lesões no joelho, cirurgia de joelho, lesões na coluna, hérnia de disco, nervo ciático também é muito comum chegar no consultório. Decorrentes de quê, Frank, geralmente? Normalmente, vamos lá, um pouquinho falando sobre hérnia de disco, né? É decorrente, mas normalmente quem chega com hérnia de disco não necessariamente é o sobrepeso, mas sobrepeso é um Que fator, contribui né? bastante. Vai pressionar aquele disco lá, vai comprimir o núcleo pulposo, sair e tocar na raiz nervosa. Ou normalmente são pessoas que ficam muito tempo, como nós aqui, só que passa todo dia. Um exemplo, hoje a pessoa trabalha no escritório, pego muito advogado, vou falar aqui só um exemplo, um advogado que ele chega no consultório às 8. Aí às vezes ele tem uma demanda muito grande e ele não para nem para almoçar. Ah, Acontece muito, ele não para nem para almoçar. Então ele pega direto e vai para lá às 2, almoça e volta lá e vai até a noite. Então o cara pegou ali 7 da manhã, 8 da manhã, foi até 7 da noite, né? Esse tempo todo. Aí quando vai, pega o carro, sai do escritório dele, pega o carro, senta novamente. O tempo todo sentado. Senta novamente. Vai para casa. Aí conversa com a esposa lá sentada, janta, faz alguma coisa, depois deita. Então, praticamente, os caras não fazem uma atividade física, né? Então, essa compressão que acontece do sentar, ela vai provocar, e a mal postura de estar ali toda hora sentado, vai gerar hernia de disco, gerar compressões nervosas, protusões discais. Por isso que hoje é aconselhável que a pessoa, dentro de 2 é uma norma, de 2 ela tem que se levantar, tem que beber uma água, ir no banheiro, fazer um alongamento, né? Para não ter esse tipo de situações, né? São desagradáveis. E a outra que você falou, diz que é uma... Joelho. Joelho. E quem pratica mais uma atividade física, chega muito aqui, quem faz academia, ou a própria corrida. Quem faz academia. Eu pensava que era quem praticava futebol. Também, que pratica muito futebol. E quem também, na realidade, Anderson, não academia é o quê? Excesso de peso? Ou execução errada? Esse tema rende aí. Justamente isso. É normalmente quando assim, a pessoa inicia uma atividade física e vai de uma forma legal, vai devagarinho, ali. Devagarinho, você vai somando, você tem uma musculatura fraca. Que tem pessoas que já têm uma musculatura forte, mas tem pessoas que têm uma musculatura fraca, então ela tem que começar ali, respeitar aquele momento e ir devagarinho, né? Então o que é que acontece muito? As pessoas começam devagarinho e depois acham que já são o super-herói e começam a usar muita carga. Tô pegando um pouco, aquele cara tá pegando mais, vou subir aqui agora. Vou subir mais, aí começa a fazer agachamento, descer muito, usar muita carga. Quando vê, eu machuco o joelho, eu tô cheio de casos assim. Pacientes que começam devagar, mas depois eles estão lá mais ou menos 6 meses, aí acaba que acha que já ganha muita confiança, né? E já vai embora, pegou a confiança, musculatura ainda está em adaptação, acaba se machucando, né? Essa lesão geralmente é o quê? A lesão em si geralmente é onde quando faz isso? A lesão é menisco, normalmente é patela, condropatia patelar ou uma lesão de menisco. O que é uma Condropatia patelar é quando tem aqui o osso da tíbia e tem o osso do fêmur e aqui tem a patela. Sim, a bolachinha aqui em cima do joelho. Quando a gente dobra o joelho, essa patela ela sobe. Certo. Então quando essa patela, não sei o que fosse a patela, quando a gente dobra o joelho, a patela sobe. Essa patela raspa na trócula, que é o ossinho do fêmur. E essa pancada aí começa a gerar uma alteração na patela, e a gente chama de condropatia patelar. É uma lesão por baixo da patela. É quando a gente escuta, parece que tem uma areinha. Uma areinha. Bem comum. E coluna, Frank, você falou? A coluna, só a dor normal de coluna. A dor normal da coluna é mais decorrente, acontece muito, eu até falo sempre. Carnaval, o pessoal vai pra praia, lá na Baía Traição, vai para as praias onde deseja ir, e às vezes bebe um pouco, dorme de uma maneira que não é correta, porque na realidade não existe maneira correta nem de dormir.
a gente deve estar variando as posições. A gente fala isso, que não existe uma posição correta. Existem variações de posições, as mais adequadas são as de lado, né? Não se orienta a dormir de barriga para baixo, nem de barriga para cima. Orienta-se mais de lado. Dormir do lado direito ou do lado esquerdo. São as orientações, mas devem ser O legal alternado. A gente vai pensar assim, caramba, é só durmo assim, barriga para baixo. Então, essas posturas inadequadas vão gerando alterações musculares ou articulares, né? Ou neurais. Então, normalmente você dormiu, Anderson, passou muito tempo lá, dormiu no ônibus. Inclinou a cabeça, tá lá, dormiu no ônibus aqui, dormiu no carro, que seja. Às vezes o corpo não responde logo, porque a dor é um mecanismo de defesa. É um mecanismo que ela tá te dando um alerta. Ela tá dizendo, ó, Jonas, essa dor aí na tua coluna foi porque tu ficou numa mal postura muito tempo aqui agora, no computador, ou ela pode estar dando um alerta que tem alguma alteração lá e tem que ser corrigida. E é o que acontece muito hoje em dia, a gente se automedicar, às vezes se automedica, né? Hoje, puxa um pouquinho para o meu lado, o pessoal às vezes não se medicam mais, já vem como o fisioterapeuta, ele já é uma primeira entrada, ele já pode vir como, não precisa necessariamente você ir ao médico para certos tipos de situações. O fisioterapeuta é hoje um profissional reconhecido que ele pode ser a primeira porta de entrada. Ele já recebe aquele cliente, faz uma avaliação, vê a situação, trabalha ali. Caso ele veja que realmente é uma situação mais difícil, a gente vai encaminhar para um médico e o médico faz todo o aporte de imagem, medicamentoso, e aí Dá a gente sequência, acaba né? resolvendo. Ô Franklin, ainda continuando nesse assunto que eu acho muito legal, a gente começa a falar de saúde, se torna no nosso dia a dia, né? Às vezes a pessoa chega dizendo que tá com a dor na coluna, né? E quando você vai ver, você que é um profissional, a gente tá falando aqui em off, que às vezes a dor não é a origem não é coluna, né? Explica melhor um pouquinho isso aí, dessa situação. Vou explicar. Isso aí é uma coisa bem da osteopatia. A osteopatia, ela... Que é uma das suas especialidades. Sim. Isso. Existe uma hierarquia dos sistemas, por exemplo. Quem controla o corpo são os nervos. Então, a minha principal porta de entrada hoje que eu começo no consultório é com nervo, certo? Então, existe uma hierarquia dos sistemas. Nervo, músculo e assim vai, articulação. Certo? Então, se você, às vezes tem um sistema, tá estressado, chegou lá com dor na coluna, e o mecanismo foi o estresse. Às vezes, a gente vai fazer um trabalho cranial ali, fazer uma terapia no teu pescoço, vou conversar contigo, saber o que foi que houve. Jonas, você está passando por algum momento difícil? Na anamnese, naquela história ali da situação, a gente vai ver o que você tem. Então, por isso que é interessante você saber avaliar. E isso vai acontecer com outras questões também de empregos, né? Claro. Você tem que saber avaliar o que a pessoa está pedindo naquele momento. Às vezes a pessoa vai ali estar com alteração de estresse, mas está com dor na coluna. Então ali eu avalio, tem uma historinha, a gente faz uma avaliação bonitinha para colher dados, e eu vejo que ali é uma alteração no sistema cranial ou no sistema visceral. Às vezes a pessoa tem uma alteração no estômago. O estômago, ele é ligado no nervo chamado nervo frênico. O nervo frênico, ele vem uma ligação, ele passa pelo estômago, passa pela área do coração e vem até a nuca. Então, se você comer uma feijoada, que é uma coisa mais pesada, a ligação do nervo frênico, ela vai passa pelo diafragma e vem até a coluna. Então, ela pode estar afetando essa tua dor de coluna. Então, a feijoada, o estresse, pode estar tudo desencadeando essa tua dor de coluna. Então, por isso que na osteopatia, eu faço fisioterapia e faço osteopatia. Para o sintoma, a dor na coluna, eu só usaria a fisioterapia, aquela parte de fisioterapia mais básica. Mas para descobrir a origem? Para descobrir a origem do problema, eu teria que fazer uma osteopatia. Então, por isso que são sessões diferentes. Normalmente, a gente avalia, vê a necessidade do cliente agora. Estou com muita dor, Franco. Eu não consigo dormir mais. Aí eu vou fazer a parte de fisioterapia. Tiro aquela dor ali, melhoro. Se caso do tempo der para fazer já uma introdução à osteopatia, eu faço. Por isso que é necessário a gente planejar o atendimento do cliente e fazer uma coisa bacana. Por isso que é interessante entender o que o cliente tem, saber, para a gente poder oferecer, eu preciso saber bem o que você tem para eu poder oferecer o meu melhor.